Olá, irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje nós vamos dar início à nossa quarta aula de Cristologia. Nós vamos falar hoje um pouquinho sobre a paixão e a morte de Cristo. A paixão e a morte de Cristo são eventos centrais na narrativa da vida de Jesus e possuem um profundo significado teológico para a gente. Nós temos o início da paixão de Cristo ali no Getsemane, né? Então, a partir do momento do Getsemane, é o que nós chamamos ali do período da paixão de Cristo. É a prisão dele ali no Getsemane, logo após aquele fatídico encontro ali com Judas, do qual Judas faz dá um beijo ali, né, no rosto dele. E os soldados então sabem quem é realmente Jesus e prendem ele. Bom, Jesus é levado perante o Sinédrio, né, para poder ser julgado. Então, ele foi preso ali no Getsemane e é levado então até a presença do Sinédrio. E ele vai fazer aquele caminho ali do Sinédrio, Pilatos, depois Herodes, depois Pilatos de novo, e nós vamos ver um pouquinho sobre isso. Vamos lá. Então, esse é o caminho, né? Prisão ali no Getsemane, levado até o Sinédrio. Do Sinédrio, ele é levado até Pilatos. Pilatos manda ele até Herodes. Herodes, então, devolve ele para Pilatos, para que depois ele pudesse ser crucificado. Vamos ver aqui o porquê desse caminho todo aí, do qual Jesus teve que passar antes da crucificação. Bom, primeiro o Sinédrio. O Sinédrio, na verdade, ele é uma instituição judicial judaica, né? E ali, então, eles julgaram Jesus e o condenaram. Só que o julgamento e a condenação que tiveram dele ali foi alegando que ele tinha cometido uma blasfêmia, que ele estava blasfemando contra Deus. E o julgamento que ele teve ali, ele foi julgado com uma sentença de morte, né? Já logo ali naquele instante já foi preso, julgado e condenado à morte. Só que o Sinédrio ele não tinha condições de fazer julgamento nenhum de morte. Então, para que pudesse respaldar aquilo que eles julgaram, né? Aquilo que eles queriam, que na verdade era a morte de Jesus, eles tiveram que então contar com uma ajuda romana. E até por causa da questão ali do advento da Páscoa, não querendo que pudesse haver alguma confusão ali, né, com os romanos, eles resolvem então, no caso ali, Anás e Caifás, né, que eram os sacerdotes que receberam ali Jesus no Sinédrio, eles resolvem enviar Jesus para Pilatos. E aí, quando levam Jesus a Pilatos, a acusação ali para Pilatos já não foi mais de que ele estava blasfemando contra Deus. Claro, né? Uma coisa é uma questão religiosa, judaica, outra coisa é uma autoridade romana recebendo essa informação de que ele tinha feito uma blasfêmia, cometido uma blasfêmia. Então, na tentativa de fazer com que Pilatos fosse convencido a condenar Jesus à morte, eles dizem que ele, na verdade, estava alegando ser o rei dos judeus. Ou seja, era alguém que estaria se levantando contra a autoridade romana, né? Já que alegava ser o rei dos judeus, e rei não poderia ser ele então. Então essa foi a tentativa. Só que Pilatos ele resolve fazer algo diferente. O que ele faz? Ele envia Jesus para Herodes. E Herodes, ele já estava doido para poder ver Jesus, né? Ele já tinha ouvido falar de Jesus, já tinha a notícia dos milagres, aquilo que Jesus fazia, já tinha se espalhado. E Herodes, doido para poder saber, conhecer, ver Jesus fazer algo, recebe Jesus e vai interrogá-lo ali. E aí, nessa interrogação que eles fazem ali a Jesus,
ele fica sabendo que Jesus é um galileu, né? Aliás, Pilatos envia Jesus a Herodes justamente porque quem era responsável por julgar as questões religiosas do povo judeu ali no caso, era justamente Herodes, né? Então ele faz isso, Herodes recebe Jesus e começa a questioná-lo. Olha, faz um milagre, faz um milagre para mim, quero ver você fazer um milagre. E ele faz uma série de questionamentos para Jesus. E Jesus se mantém em silêncio ali. E como Herodes não consegue ver algo que pudesse o incriminá-lo, eles começam, na verdade, a zombar de Jesus, como se Jesus realmente não fosse ninguém, né? Já que ele nem se defendesse, se defendia e também não fazia milagre algum. E eles começam a zombar de Jesus e resolvem devolver ele para Pilatos. Pilatos então recebe Jesus de volta de Herodes. Só que a esposa de Pilatos, ela já tinha tido um sonho no qual ela recebe uma revelação de que não fizesse nada contra Jesus. E Pilatos, já sabendo daquilo, ele resolve então tentar de alguma forma não deixar que aquilo que os judeus queriam, que era incriminar Jesus e condená-lo à morte, acontecesse. Então, ele resolve então fazer algo, né? Ele resolve, por consequência ali da festa da Páscoa, que era algo que eles faziam, que era liberar algum preso, ele resolve então questionar o povo. Aqui aparece então a figura do Barrabás. Então Barrabás era o outro que estava ali preso juntamente com Jesus. Então estava ali Jesus, estava Barrabás e Cristo então é, é levado para ser julgado ali junto com Barrabás. E aí Pilatos faz um questionamento, né? Ele questiona ali a multidão a respeito da pessoa de Jesus. O que eles deveriam fazer com ele. Então Cristo foi levado para ser julgado junto com Barrabás, um criminoso comum, para decidir quem será solto. Barrabás era um cara que ele foi preso por fazer motim, era alguém que se levantava ali contra Roma, que foi justamente que tentaram acusar Jesus quando levaram ele perante Pilatos, né? Então, as autoridades pediram para que liberassem quem? Barrabás. As autoridades, no caso, judeu, né? Os judeus. Eles pediram para que liberassem Barrabás. Então a multidão, e eles começaram então a incentivar a multidão ali, a instigar, né, nos ouvidos ali daquela multidão, para que soltasse Barrabás em vez de soltar Jesus. Então a multidão decidiu pela libertação de Barrabás, cumprindo a profecia do Antigo Testamento, né, que estava em Isaías ali. E aí então eles começaram a gritar ali naquele momento para que caísse sobre eles o sangue do justo, né, que Barrabás não, que Pilatos não queria que Jesus morresse ali naquele momento, mas eles pediram para que caísse sobre ele o sangue daquele justo. Vamos ver esse papel de Pilatos então. Então Pilatos se perguntava por que precisava julgar um homem que foi traído por seus próprios colegas, né, os seus compatriotas ali naquele caso. E Pilatos tenta de todas as formas então possíveis libertar Jesus, mas ele cede diante da autoridade no final, das autoridades judias ali naquele momento. E não querendo ser culpado então do sangue do justo, do inocente, ele resolve então lavar as suas mãos. Então como um ato ali mostrando que ele não tem culpa sobre o sangue daquele justo, ele faz isso, ele pega ali uma bacinha e lava as suas mãos, simbolizando ali que não tinha a culpa, ele não levaria a culpa do sangue daquele justo, do qual a multidão gritava: caia sobre nós o sangue desse justo. E aí então, naquele momento em seguida, Jesus é levado à flagelação, os flagelos de Jesus, né? Então Jesus foi açoitado, né, pelos soldados com varas e com chicotes. Nesse caso ali, os chicotes normalmente eles tinham na ponta dele ali uns ossos, né? Então quando batiam
aqueles ossos grudavam ali na pele, rasgavam, né? É um filme interessante para a gente poder conseguir entender ali um pouquinho de como que era a paixão de Cristo, né? Ali mostra um pouquinho daquilo que Jesus viveu realmente. É um filme maravilhoso. Então ali você vê que aquele chicote batia então ali e ele rasgava, né? Então ele foi açoitado ali pelos soldados que pegaram então uma coroa de espinhos, já que diziam que ele era o rei, né? Então o rei deveria ter uma coroa. Fizeram então para ele ali uma coroa de espinhos e cravaram ali na sua cabeça, né? Furando ali a sua cabeça com aquela coroa de espinhos e ainda colocaram um manto escarlate sobre ele, simbolizando justamente ali a realeza. Então o rei deveria ter um manto real, uma coroa, né? Então, zombando de Cristo, fizeram isso, levando ele aos flagelos ali. Logo em seguida, então, ele é condenado a carregar o seu próprio instrumento de morte, que é a cruz. Então, foi colocado sobre ele a cruz, e ele teve que carregar aquela cruz em direção ao Calvário, onde ele seria, então, crucificado. Calvário ali, o caso, então, é chamado o Monte da Caveira, né? Onde ele foi colocado ali juntamente com 2 ladrões, cumprindo mais uma vez as profecias do Antigo Testamento. Vamos ver aqui um pouquinho agora as perspectivas teológicas da paixão de Cristo. Aqui eu já quero avisar que essas perspectivas teológicas não vão diferir muito uma da outra, e eu nem consigo ver, na verdade, coisas erradas ou muito erradas que comprometam muito ali a visão teológica dessa paixão de Cristo. É algo tudo muito, muito simples, mas com uma só mais específica que a gente vai ver uma diferenciação, mas nem quer dizer que seja totalmente errada assim. Mas nós vamos tratar aqui um pouquinho sobre algumas perspectivas teológicas ali, então, dessa paixão de Cristo. Bom, então, uma dessas perspectivas teológicas que nós temos é a perspectiva da expiação, a teologia da expiação, que se refere, na verdade, à crença de que Jesus, ao morrer na cruz, ele assumiu o fardo dos pecados da humanidade e ofereceu um sacrifício perfeito para a salvação. Bom, João Calvino, né, teólogo francês, que foi muito influente, inclusive, aí na Reforma Protestante, para ele, né, Cristo sofreu o castigo de Deus como um substituto dos pecadores, pagando a punição com o seu próprio sangue. Então, Cristo assume, né, os pecados e paga com o próprio sangue, né, como a expiação realmente. Então, a teologia da expiação defendida então por Calvino é baseada em várias passagens bíblicas. Vamos ver aqui algumas passagens bíblicas para usar de embasamento aqui para essa teologia da expiação. Primeiro nós temos ali as referências do Antigo Testamento, né, que nós temos ali Isaías 16, e nesse capítulo ele descreve o dia da expiação, né, no Antigo Testamento, quando o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos para fazer expiação pelo pecado do povo. Então eles pegavam ali dois bodes, né, ali eles lançavam sorte, um desses bodes era solto no deserto, o outro era sacrificado e o sangue aspergido ali na população e também no propiciatório, né? Que nós vamos ver um pouquinho mais para frente do que se tratava realmente ali. Então, esse Levítico 16 traz esse dia da expiação para a gente ali. Uma vez por ano, o sumo sacerdote fazendo expiação pelo povo. Isaías 53, esse capítulo do Antigo Testamento aí, ele profetiza o sofrimento do servo do Senhor, que é interpretado por nós cristãos, né, como uma referência a Jesus Cristo. E o versículo 6 diz assim: mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Então seria Jesus ali, carregando sobre si o pecado de toda a humanidade. Romanos 5, versículos 10 e 11. Esses versículos falam sobre como fomos reconciliados com Deus através da morte do seu Filho. E o versículo 11 usa ali a palavra expiação para descrever essa reconciliação.
2 Coríntios capítulo 5, versos 18 e 19, falam sobre a reconciliação que Deus realizou através de Cristo. E no versículo 19, especificamente, diz que Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo, não lhe imputando os pecados. Por último, nós temos aqui ainda Colossenses capítulo 2, o versos 13 a 15, que descreve como Deus nos fez vivos juntamente com Cristo, perdoando-nos todos os nossos pecados e cancelando o escrito de dívida que era contra nós. Então, assim, nós temos aqui a teologia da expiação. Bom, então, resumindo, nós temos então a lei de Deus, né, que impõe uma obrigação e cumpri-la é a perfeição. Então, a expiação ela deveria ser cumprida, né? Quando pecamos contra Deus, incorremos uma dívida moral. Então, essa dívida ela deveria ser paga, né? Já que existia uma dívida a ser paga ali por causa do pecado. E Deus então enviou o seu Filho ao mundo para pagar o preço por nossa culpa moral. E assim nós resumimos então aqui e entendemos o que seria então essa teologia da expiação. Temos aqui agora a teologia do amor redentor de Deus. Então essa teologia ela afirma que Jesus ele ofereceu a sua vida como um ato supremo de amor, né, demonstrando a profunda compaixão e misericórdia de Deus pela humanidade. Então, independente de ter ou não uma questão de expiação pelo pecado, Cristo viria da mesma forma, porque Deus é amor e Ele ama seus filhos, Ele enviaria o seu Filho para que Ele pudesse resgatar essa humanidade. Então, nesse sentido, o significado da morte de Cristo, ele não foi o fim, né? E sim um momento de vitória sobre o pecado e sobre a morte. Então a sua ressurreição, né, a ressurreição de Cristo posterior, é considerada a confirmação definitiva da sua divindade e a garantia da vida eterna para todos que creem nele. Então aqui nós temos de que Cristo então ele se entregou por amor a nós. Nós temos aqui ainda a teologia Christus Victus. Na visão dessa teologia, a cruz ela foi uma vitória cósmica de Cristo sobre o bem e o mal, não libertando os cativos por dar um golpe então mortal nas forças da impiedade. Então, por meio da morte de Cristo, o diabo ele foi despojado do seu poder quando é pregada a ressurreição de Cristo. E nesse caso, então, nós temos a nova aliança que ela foi estabelecida com o sangue de Cristo na cruz, restaurando o relacionamento entre Deus e a humanidade. Então, a humanidade estava sendo restaurada, né, resgatada ali a comunhão outra vez com Deus através dessa morte de Cristo na cruz. Sendo que nesse texto, nessa teologia, nós temos aqui uma coisa muito forte, né, que é mostrado aqui realmente como que um escrito de dívida que havia ali, então, é como se ele estivesse nas mãos do inimigo, né? E aí, então, Cristo vem para poder resgatar esse escrito de dívida que estava sendo usado contra nós. E aí, nós temos aqui alguns teólogos que defendem, né, que utilizaram bem aí essa visão teológica, né? Entre eles, aí nós temos o C.S. Lewis, que a gente utiliza bem, inclusive nos nossos dias de hoje, aqui os ensinamentos dele. E com base nessa teologia, esse texto, né, de Colossenses 2, aí, do 13 ao 15, eu vou ler ele aqui, que diz assim: E a vós outros que estáveis mortos nos vossos pecados e na circuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, havendo riscado o escrito de dívida que havia contra nós nas suas ordenanças, o qual nos era contrário, tirou do meio de nós, cravando-o na cruz, e despojando os principados e as potestades, o expôs publicamente ao desprezo, e deles triunfou na cruz. Então, com base aqui nesses textos que eu deixei, e principalmente aqui nesse texto de Colossenses, eles afirmam então que havia um escrito de dívida que estava de posse de Satanás, e aí a morte de Cristo na cruz faz com que esse escrito de dívida fosse tomado das mãos do diabo e pudesse então ser
cravado na cruz. O fato é que esse texto ele me deixa um pouco com o pé atrás em algumas situações. Primeiro que é o seguinte, o texto não afirma que o escrito de dívida estava com Satanás, que o escrito de dívida era um escrito de posse do diabo, né? Embora muitos teólogos utilizem esse ensinamento, mostrando assim como se esse escrito de dívida estivesse nas mãos de Satanás, como se fosse um escrito de dívida em favor de Satanás. Talvez por base até do versículo, com base no versículo 15, né, que fala que tendo despojado os principados e potestades, o expôs publicamente ao desprezo e deles triunfou na cruz. Mas o fato dele ter despojado aqui os principados e potestades não quer dizer que o escrito de dívida era um escrito de dívida em favor do diabo, mas que talvez ele pudesse utilizar um escrito de dívida que houvesse do homem. Mas pensando nessa situação, nós vamos ver a próxima visão teológica dessa paixão de Cristo e que talvez seja mais próxima daquilo que a gente consiga ter de realidade aqui dentro do texto. Bom, Anselmo de Cantuária é um teólogo e filósofo medieval, autor de Cur Deus Homo, quer dizer, né, porque Deus se tornou homem. Ele elaborou a teologia da satisfação, segundo a qual a satisfação da justiça divina requer a reparação dos danos ou do dano causado pela desobediência humana. Assim, a redenção do homem depende da reparação dessa ofensa contra Deus, que só poderia ser feita pelo sacrifício de Cristo. Então, olha só, aqui diferente da teologia anterior, o escrito de dívida não era a favor, não estava nas mãos de Satanás, e sim era um escrito de dívida que era contra Deus. Então, assim, o homem pecou e ficou em dívida com Deus, não contra Satanás, né? Quando eles colocam no Christus Victus ali esse escrito de dívida como se fosse um escrito de dívida para Satanás, ao meu ver, é como se estivesse dando autoridade demais, poder demais a Satanás, sendo que na verdade o homem pecou contra Deus, não pecou contra Satanás, né? E, inclusive, Satanás foi um dos castigados por causa desse pecado do homem também, né? Tá lá em Gênesis 3,15, nós temos lá a primeira promessa messiânica, e nós temos ali o que acontece com cada um dos agentes envolvidos ali, né? O homem, a mulher, a serpente, né? Cada um ali tem a sua consequência. Então, acho que Anselmo ele consegue definir bem aqui essa questão. Então, na verdade, a cruz, né? A crucificação, a morte de Cristo na cruz, está muito mais ligada a uma questão de justiça divina, né? E redenção do homem por causa do escrito de dívida que nós tínhamos contra Deus, por causa do nosso pecado que devíamos a Deus, do que uma questão de Satanás. Agora, a gente imaginar, por exemplo, que Satanás de alguma forma nos acuse diante de Deus por causa do nosso pecado, podemos até, né, usar isso como uma metáfora, como uma figura ali, porque realmente havia uma questão de pecado, tá? Mas eu não consigo definir aqui certinho, falar isso, porque o texto não me dá base para poder falar que é isso não, tá? Mas a gente poderia parafrasear, poderia colocar como metáfora aqui essas questões. E aí olha só essa teologia então da satisfação que Anselmo elabora aqui para a gente. Então aqui nós teríamos a justiça de Deus, né? Então a teologia da satisfação ela remonta à ideia de que Cristo pagou o preço da nossa culpa moral na cruz, satisfazendo a justiça de Deus. Então a cruz demonstra a misericórdia de Deus, aceitando o pagamento feito por um substituto e justificando o pecador por meio de Cristo. Então nesse sentido, Deus ele é tanto o justo quanto o justificador dos ímpios, né? Porque nós de nós mesmos não temos justiça, nossa justiça é como trapo de imundícia. Então, a justiça aqui ela vem por causa de Cristo, né? Então, a justiça ela foi a significação da cruz e a sua justificação foi a misericórdia da cruz. Vamos falar um pouquinho aqui agora sobre o mistério da cruz. Mas antes de falar sobre o mistério da cruz,
Só perceba que essas teologias todas que nós falamos aqui, nenhuma delas não consigo ver em nenhuma delas alguma coisa que seja tão grave ou que seja tão diferente assim uma da outra. Diria até que é possível nós concordarmos com todas elas, né? Seja através ali do amor, seja através de uma expiação, seja através da autoridade de Cristo tomando das mãos do diabo ali o escrito de dívida, seja Jesus entregando a Deus aqui o pagamento da dívida que ele fez, enfim, independente de qual seja a visão teológica ali para isso, nenhuma delas é tão grave que seja que a gente poderia dizer que não dá para crer em nenhuma delas, né? Nós podemos definir elas como boas teologias e podemos crer inclusive em todas elas, né? Nada que comprometa em nada. Seja uma ou outra, todas elas, no fim das contas, nós temos Cristo sendo aquele que está salvando e resgatando a humanidade de alguma forma, né? Mas vamos ver aqui então um pouquinho sobre esse mistério. Olha o mistério da cruz. E aqui nós já estamos finalizando, tá? Na cruz nós temos aqui primeiro reconciliação, né? Então o mistério da cruz ele inclui a reconciliação da humanidade com Deus e o estabelecimento de uma nova aliança. Então há o cumprimento da lei e da antiga aliança, daquilo que precisava ser cumprido, se cumpre em Cristo, e Cristo estabelece uma nova aliança conosco no seu sangue, né? Então, o antigo Adão, o primeiro Adão, que não conseguiu cumprir aquilo que deveria ter cumprido, vem agora o segundo Adão e cumpre aquilo que realmente estava estabelecido para que a gente pudesse ser resgatado e reconciliado com Deus. O mistério da cruz também ilustra como Deus aceita o pagamento feito por Cristo, o substituto perfeito. Então, o cordeiro que deveria ser imolado, aquele que foi como ovelha muda, o bode que era expiatório, enfim, Cristo é apresentado como aquele que é substituto, né, o substituto. Então, a gente vê a figura, a representação no Antigo Testamento daquele que deveria vir como Cristo aqui no Novo Testamento. E claro, ele traz para nós a justificação. Nós, de nós mesmos, não somos justos, né? Nossa justiça ela é como trapo de imundície, né? Que a Bíblia fala. Mas em Cristo Jesus nós somos justificados. Então, por meio do mistério da cruz, Deus ele justifica o pecador e permite-lhe viver em novidade de vida. Então agora nós estamos em Cristo Jesus, vivendo uma novidade de vida, né? Já sendo justificados. Então somos reconciliados, somos aceitos, né? Por causa da substituição de Cristo ali, sendo nosso substituto. E somos justificados justamente porque Cristo cumpriu ali nele esse papel de justificador. Ok? Então, assim, nós chegamos aqui ao final da nossa quarta aula de Cristologia. E eu espero você numa próxima aula. Até lá!